Deputado Coriolano Salles, o indigno presidente da Assembleia Estadual Constituinte, ministro Moreira Alves, presidente de honra deste simpósio, ministro Carlos Mário Veloso, professor Edivaldo Brito, presidente executivo do simpósio, demais colegas de outros estados, professores de direito, aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. O tema que me cumpre na abertura deste painel de hoje versa a respeito dos direitos e garantias relativamente ao ICMS. Antes de nós nos situarmos especificamente no aspecto ou nos aspectos que podem suscitar dúvidas a respeito da aplicação do ICMS, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações preliminares, lembrando alguns pontos que me parecem fundamentais para nós termos uma ideia do contorno deste imposto. O primeiro deles é que, na verdade, a experiência europeia, especialmente na Comunidade Europeia, Econômica Europeia, a respeito da criação de um imposto sobre o valor adicionado, foi o que inspirou o legislador brasileiro a instituir no Brasil, adotar no Brasil, um imposto sobre o valor adicionado, um imposto que tivesse uma incidência não cumulativa para evitar os problemas que trazia o antigo imposto de vendas e consignações e o antigo imposto de consumo da competência federal. Mas um dado curioso é que, muito embora todo o sistema tributário nacional tenha sido adotado, o novo sistema, depois da reforma tributária de dezembro de 65, através da emenda 18, um aspecto curioso é que, antes mesmo de existir o princípio da não cumulatividade a nível constitucional, foi feita uma experiência no Brasil, pioneira, de adoção de um imposto sobre o valor agregado. Através de uma lei de 1964, se não me engano, a Lei 4.502 de 64, de fim de 64, foi introduzida uma alteração na legislação do imposto de consumo, o imposto federal sobre o consumo, e nessa alteração adotou-se como primeira experiência no Brasil o sistema do valor adicionado, permitindo-se, ao fazer-se o cálculo do imposto devido no período, que o industrial, que o contribuinte utilizasse créditos relativos às compras de matérias-primas, de materiais de embalagem e demais insumos empregados na fabricação do produto tributado. Essa experiência, que foi curta, porque logo após a reforma tributária de 65 já veio introduzindo no sistema tributário nacional o ICM, ela mostra apenas um aspecto histórico, porque com a reforma tributária o próprio imposto de consumo passou a ser denominado Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, de incidência também não cumulativa, e ficaram esses dois impostos inseridos no sistema tributário nacional. Outro aspecto interessante para nós estudarmos o ICMS, o atual imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, serviços de transporte intermunicipal, interestadual e comunicações, o ICMS, na verdade, ele tem uma origem no regime da Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, que, para resolver um problema contingente na ocasião, que era a falta de receita para a União Federal, para fortalecer a Receita Federal,
foram criados alguns impostos com base na competência concorrente, com base num artigo da Constituição de 1891, artigo 12, que permitiu que foram criados sucessivamente 3 impostos, o imposto de consumo inicialmente, depois o imposto de vendas mercantis, que foi o que deu origem ao atual imposto de circulação de mercadorias e serviços. Vendas mercantis, originalmente sob a competência federal, passou à competência estadual em 1934, já sob a denominação de imposto de vendas e consignações, para alargar mais ainda o campo de incidência do imposto, com as consignações, além das vendas, e por último, com a reforma de 65, passou a se transformar no imposto de circulação de mercadoria, no ICM, e foi nessa situação que o Constituinte de 1988 encontrou o ICM, o Imposto de Circulação de Mercadorias. Com o acréscimo de algumas áreas de incidência que eram privativas da União, a incidência sobre os minerais do país, a incidência sobre os combustíveis líquidos e gasosos, a incidência sobre a energia elétrica, que constituiu o Imposto Único Federal, passando a competência dos estados, e mais ainda com o acréscimo de um adicional sobre o imposto de renda, e no que se refere ao regime de participações, havendo um maior volume de recursos para os estados por força de um aumento na participação, no percentual do fundo de participação dos estados, no imposto de renda e no IPI, disso decorreu o fortalecimento da receita estadual. A primeira questão que nós temos que enfrentar é a seguinte: será que, com o fortalecimento da receita estadual, implementado pela emenda ou pela Constituição de 88, melhoraram as condições do Estado? Será que o Estado cresceu em relação à sua autonomia? Sob o ponto de vista da autonomia política, não há dúvida nenhuma, porque na medida em que a receita estadual aumenta, há condições de haver maior autonomia política. No entanto, o que nós notamos no texto de 88 é que retiraram praticamente dos estados a sua autonomia legislativa. A Constituição Federal de 88, naquilo que se refere ao ICMS, ela contém, entre alguns artigos que fazem parte do capítulo do Sistema Tributário Nacional, que vai, se não me engano, do artigo 145 ao 156, sem falar na parte que não é propriamente tributária da distribuição de receitas públicas, nós enxergamos, numa análise dos dispositivos que compõem o Sistema Tributário Nacional, que somente em relação ao ICMS existem cerca de 32 ou 33 dispositivos. São disposições que estão inseridas em incisos, em alíneas e praticamente em um só artigo, que é o artigo 155. Mas o que nós verificamos, e esse trabalho nós tivemos que nos dar quando enfrentamos a elaboração do primeiro anteprojeto de Constituição para o Estado, numa comissão onde participamos junto com o professor Silvio Santos Faria e o professor Edivaldo Brito, que estão aqui presentes, e da qual teve acompanhamento constante o presidente da mesa, o deputado Coriolano Salles, e sabe o trabalho que nós tivemos no sentido de verificar na Constituição Federal todos aqueles dispositivos relativos ao ICMS que tinham interesse, portanto, de constar na Constituição do Estado, seja através de referências específicas do ICMS, seja dentro do texto constitucional, disposições que muitas vezes estão lá nas disposições transitórias, outras vezes estão nos princípios gerais previstos na Constituição Federal. Portanto, o trabalho de se fazer a legislação do Estado hoje está praticamente inexistente. A Constituição deixou muito pouco para ser regulado, não só a nível da Constituição estadual, muito menos pela legislação ordinária dos estados. Além de descer a detalhes que caberiam melhor numa legislação complementar, a Constituição Federal
nesses detalhes, praticamente esgotou toda a matéria que poderia ser regulada dentro da competência impositiva dos Estados. E a verdade é que, se nós formos fazer uma busca nos dispositivos que tratam do ICMS na Constituição, nós vamos verificar que os Estados não têm liberdade nem sequer para fixar suas alíquotas. Se as alíquotas interestaduais e de exportação têm que ser fixadas pelo Senado Federal, há um senhor de dizer, bom, a alíquota interna pode ser fixada pelos Estados, mas na verdade os Estados não têm essa liberdade. Tem em princípio, porque é uma série de limitações à própria fixação da alíquota por parte dos Estados. A alíquota interna pode ter o seu limite mínimo estabelecido pelo Senado Federal, conforme dispõe o dispositivo da Constituição. Os Estados não têm liberdade, muitas vezes, de fixar a alíquota máxima, porque há também uma faculdade para que isso tenha que ser feito antes através de convênio. Para não falar nas dificuldades que o legislador estadual tem de regular o ICMS se não estiver atrelado à lei complementar. E aí nós chegamos no segundo aspecto. O primeiro aspecto que eu queria salientar se refere à falta de autonomia legislativa que os Estados têm hoje para tratar do ICMS. Eles já encontraram o prato feito, tanto a nível da Constituição como da lei complementar, que ainda não foi aprovada, não foi ainda elaborada pelo Congresso Nacional. E aí reside um dos pontos que me parece nevrálgicos do novo sistema tributário, porque nas disposições transitórias da Constituição atribuiu-se, antes mesmo de entrar em vigor o regime constitucional completo, que seria através da edição da própria Constituição, a promulgação da Constituição e da legislação complementar e com as normas gerais que a Constituição prevê. Isso não foi possível fazer porque até agora o Congresso Nacional não editou a lei complementar necessária à instituição do ICM. Agora pergunta-se, seria necessário efetivamente uma lei complementar para efeito de fazer instituir o ICMS? Me parece que não, a não ser naqueles aspectos que foram objeto de alteração do sistema anterior, porque o ICMS nada mais é do que o ICM, com o acréscimo de alguns fatos geradores, alguns campos de incidência, e sob esses aspectos é que a lei complementar efetivamente tem que regular, sob pena de não poder ser cobrado o ICMS. Ora, o princípio da recepção, que se não for ressalvado como está expressamente no texto das disposições transitórias, já prevê a aplicação da legislação anterior naquilo que não conflite com o novo regime tributário. De modo que tudo aquilo que se refere à legislação do ICMS em vigor nos Estados pode ser e deve ser aplicada independentemente de lei complementar. A própria lei complementar anterior, do ponto de vista material, que é o Decreto-Lei 406, naquilo, evidentemente, que não conflite com o novo regime tributário da Constituição, também terá que ser aplicado. Mas o que aconteceu? Por força, possivelmente, de uma pressão dos Estados, o legislador constituinte, nas disposições transitórias, permitiu que fosse inserida uma disposição, que é um dos parágrafos do artigo 34, no sentido de que, em lugar da lei complementar, pudessem os Estados legislar, mas não através do seu poder legislativo, mas através dos seus secretários de Fazenda, ou seja, através da própria parte interessada na relação jurídica tributária, legislar através de convênios, no sentido de regular provisoriamente o ICMS. Ora, ao prever essa faculdade, esta possibilidade, desde que uma lei complementar não seja editada relativamente às normas gerais que são necessárias na parte que foi alterada do ICMS, enquanto isso, o que acontece? O Congresso Nacional não edita a lei complementar, e nós estamos sendo regidos por um convênio baixado pelos Estados, aprovado pelos Estados no fim de 88,
E esse convênio nós não sabemos até quando vai continuar regendo e regulando o ICMS. Tempo esgotado, 15 minutos. Se o professor desejar prorrogá-lo por 5 minutos, o tem para concluir o seu pensamento. Eu gostaria que a presidência da mesa nos concedesse essa prorrogação, não apenas para concluir, mas também para ver se nós ainda colocamos alguns aspectos em debate. O primeiro aspecto que eu levantei foi o problema da autonomia legislativa dos estados. Nós temos uma autonomia meramente formal, porque na medida em que a Constituição outorga a competência privativa, ela deve também dar ensejo a que a entidade federativa possa legislar a respeito dos impostos da sua competência. Isso não está acontecendo com o ICMS. Segundo aspecto é o dispositivo que foi inserido nas disposições transitórias, que permite que, enquanto a lei complementar não é editada, as normas reguladoras do ICMS sejam aquelas do convênio baixado pelo secretário da Fazenda. Então, um aspecto fundamental e que eu deixo também aqui para debate é o seguinte: se a lei complementar, toda vez que o texto constitucional pedir a lei complementar sobre determinado aspecto, se a lei complementar não foi editada, qual será a consequência? Não existe prazo para que essa lei complementar do ICMS seja aprovada pelo Congresso Nacional. E o dispositivo da Constituição fala em regular provisoriamente o ICMS. O que é que nós vamos chamar de provisoriamente? Nós vamos ter, no dia 5 de outubro, um ano de promulgada a Constituição Federal. E então? Será que esse provisoriamente ainda está valendo? Até que ponto é que os outros dispositivos que dependem de lei complementar, se essa não for aprovada, serão auto-aplicáveis? É mais um aspecto que eu deixo aqui para suscitar o debate. Apenas são algumas provocações que os ilustres professores, colegas aqui presentes, vão naturalmente ter que se debruçar sobre elas. A mesa deseja registrar a presença no plenário do professor Josafá Marinho, figura nacional, professor da Universidade Nacional de Brasília, e que será um dos conferencistas do tema de amanhã, medidas provisórias e direitos do contribuinte. Devo chamar agora, na ordem, o ministro Carlos Mário da Silva Veloso, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor deputado Coriolano Salles, presidente da Assembleia Estadual Constituinte da Bahia, excelentíssimo senhor ministro Moreira Alves, presidente de honra desse simpósio, senhor professor Edivaldo Brito, presidente deste simpósio, senhor ministro Oscar Correia, senhor professor Ives Gandra da Silva Martins, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, senhor professor Djalma Campos, presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, meus eminentes colegas, companheiros de mesa, de painel, meus demais companheiros de mesa, meus senhores advogados, acadêmicos de direito, minhas senhoras e meus senhores. O professor Edivaldo Brito fez-me uma carta dando-me conta da missão que deveria desempenhar eu aqui. Que Sua Excelência, que eu falasse a respeito das garantias constitucionais, as garantias de direito inscritas na Constituição, postas na Constituição, e que servem
como mecanismos de defesa dos contribuintes. Vamos ver o que podemos falar a respeito dessas garantias nesses 15 minutos que nos cabem. A Constituição de 1988 ampliou as garantias constitucionais, os remédios constitucionais, as garantias processuais. No que tange ao mandado de segurança, ampliou sobremaneira ao instituir o mandado de segurança coletivo. Instituiu o mandado de injunção, o habeas data, e ampliou a garantia constitucional da ação popular. A ação popular, agora, segundo pela Constituição de 1988, protege também a moralidade administrativa. Vejamos em apertadíssima síntese estas novas garantias de direito constitucional. Comecemos pelo mandado de segurança, amplamente usado pelos contribuintes na defesa do seu direito. O mandado de segurança, todos sabemos, é uma ação. É uma ação sob o ponto de vista processual, uma ação de conhecimento. Mas vale repetir, vale acentuar, sobretudo, uma garantia de direito constitucional, uma garantia constitucional. Talvez o mais importante, na verdade, o mais importante, aquele que Celso Barbi conceitua como sendo a pedra de toque de todo o Instituto, é o direito líquido e certo. Hoje, felizmente, já se tem um conceito científico assentado de direito líquido e certo. Direito líquido e certo é direito subjetivo que decorre de uma relação fático-jurídica, fato, direito positivo. Se os fatos são incontroversos, estão provados documentalmente, é possível ao juiz aperfeiçoar, completar a relação fático-jurídica, fazendo incidir sobre os fatos incontroversos a norma de direito positivo. Sendo assim, é possível o ajuizamento do mandado de segurança. A Constituição ampliou a garantia constitucional do mandado de segurança ao instituir o mandado de segurança coletiva, estabelecendo no artigo 5º, item 70 da Constituição, que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Examinemos em primeiro lugar o mandado de segurança impetrado por partidos políticos. Há quem sustente, há quem afirme que o mandado de segurança impetrado por partido político protege interesses e protege direitos subjetivos de uma forma ampla. O professor Celso Barbi sustenta esta tese. Permito-me, no ponto, divergir daqueles que interpretam com toda esta amplitude o mandado de segurança impetrado por partido político. Ao que penso, o mandado de segurança impetrado por partido político protege apenas aqueles direitos de natureza política, vale dizer, aqueles que estão inscritos nos artigos 14, 15 e 16 da Constituição, ou aqueles direitos referidos ao partido político, vale dizer, aqueles direitos que difluem do artigo 17 da Constituição.
Segue-se o mandado de segurança impetrado por sindicatos ou entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de ano. Este mandado de segurança, ao que penso, protege não somente interesses, como está no texto constitucional, mas também direitos subjetivos. É possível estabelecer a distinção entre interesses que são e direitos subjetivos. Na doutrina do direito administrativo francesa e italiana, essa distinção hoje pode ser visualizada com maior nitidez, com maior distinção. Agora que no Brasil caminhamos para fazer esta distinção. Agora que esses interesses, aqueles interesses que diríamos mais fracamente protegidos pela lei, e esses interesses que hoje têm proteção no texto constitucional, quer através do mandado de segurança coletivo, quer através da ação popular. Pois bem, há quem afirme, há quem sustente, ilustres professores da Universidade Católica de São Paulo, por exemplo, a professora Lúcia Vale Figueiredo, uma delas, é um desses professores, que sustenta que o mandado de segurança coletivo protege apenas e tão só interesses coletivos ou interesses difusos. Não comungo desta opinião. Penso que o mandado de segurança coletivo protege também direitos subjetivos e protege interesses coletivos e interesses difusos. Esta é a opinião, por exemplo, do professor Celso Barbi, da Universidade Federal de Minas Gerais, comentarista do mandado de segurança. Nesta interpretação ampla, ainda encontramos o professor Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro, o desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também um eminente estudioso dessas questões, a afirmar que o mandado de segurança coletivo serve para proteger direitos subjetivos. É também a opinião do professor José Afonso da Silva, da Universidade de São Paulo. É também a opinião da professora Ada Pellegrini Grenoble. Entendemos que esses interesses legítimos, esses interesses difusos, esses interesses coletivos constituem até direitos individuais, direitos fundamentais, numa conceituação mais ampla que os constitucionalistas mais modernos classificam de direitos fundamentais de terceira geração. Conhecemos os direitos fundamentais individuais de primeira geração, que são aqueles reconhecidos, por exemplo, pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, aqueles que vieram no bojo da Revolução Francesa, da Revolução Americana e que serviram de base à ideia de Constituição. Aqueles de segunda geração, que são aqueles reconhecidos a partir da Primeira Grande Guerra, com a Constituição de Weimar, sobretudo. E os de terceira geração, que surgem na Europa nos anos 70 e começam a ser reconhecidos pelas constituições modernas, como a Constituição do Brasil de 88, a protegê-los, como vimos de ver, através desta garantia constitucional do mandado de segurança coletivo. Entendemos que este mandado de segurança coletiva, a ser impetrado por entidades de classe, sindicatos, deve preceder de autorização dos integrantes desta associação. E isto por quê? Isto porque a sentença
proferida no mandado de segurança coletivo, ela pode fazer coisa julgada erga omnes, desde que enfrente o mérito da questão e decida por ser infundada a ação. Segue-se o mandado de injunção. O mandado de injunção, cujo conceito consiste no seguinte: um direito deferido pela Constituição costuma estar ineficaz, ser ineficaz, em razão da inexistência de uma norma regulamentadora que o tornaria eficaz. De modo que os requisitos do mandado de injunção são mesmos esses. O primeiro, direito concedido pela Constituição. Segundo, ineficaz por falta de norma regulamentadora. Sustentamos que o mandado de segurança, que o mandado de injunção, perdão, tem eficácia plena que deflui, sobretudo, do próprio texto constitucional. Artigo 5º, parágrafo 1º. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça consagra essa eficácia plena ao estabelecer no artigo 216, se não me engano, que até que venha a lei de regência do mandado de injunção, deve-se aplicar, no que couber, o Código de Processo Civil ou a lei do mandado de segurança. Isto quer dizer que é possível fazer prova no mandado de injunção. Se tem necessidade de fazer prova no mandado de injunção, aplica-se o Código de Processo Civil. Se não, por que não aplicar a Lei 1533 de 1951? Esta interpretação me parece de maior amplitude, porque interpreta a garantia constitucional como ela deve ser interpretada, com amplitude, sem restrição. Pois não, senhor presidente. Apenas para desejar saber se Vossa Excelência vai desejar usar a prorrogação dos 5 minutos. Gostaria sim, senhor presidente. Peço permissão aos eminentes membros deste simpósio. Gostaria de prorrogar, simplesmente para encerrar esta minha exposição, que é mais informativa. Mas dizia, o mandado de injunção, ele tem, portanto, eficácia plena. Ele se distingue da inconstitucionalidade por omissão. Há pouco dizia o professor Ives Gandra, dentro de 2 semanas deverei fazer uns estudos a esse respeito na Corte Constitucional Alemã, justamente para saber como os alemães têm entendido a inconstitucionalidade por omissão, já que fomos buscar inspiração também na Corte Constitucional Alemã ao implantar a Constituição de 1988 em inconstitucionalidade por omissão no sistema constitucional brasileiro. Mas dizia, enquanto a inconstitucionalidade por omissão fica em termos abstratos, o mandado de injunção resolve a questão em caráter em concreto. A competência pela Constituição ou é do Supremo Tribunal Federal ou é do Superior Tribunal de Justiça. Esta competência inscrita na Constituição, ela gera certas questões que, se tivéssemos tempos, poderíamos debater, quem sabe, nos debates ainda poderíamos voltar a esta questão. Segue-se o habeas data. Pelo habeas data, podemos tomar conhecimento de alguma informação que, a nosso respeito, exista num órgão público, também muito importante para a defesa dos direitos das pessoas e, em consequência, também dos contribuintes. E, finalmente, a ação popular para a defesa da moralidade administrativa. O Constituinte de 88 preocupou-se sobremaneira com a moralidade administrativa. Talvez impressionado o Constituinte com
com aquilo que Montesquieu chamava de o princípio da democracia. Para Montesquieu, a democracia tem uma natureza própria, que é ser o poder, todo ele do povo, e um princípio, que é a virtude tal como a conceituavam os gregos, o saber dar tudo de si sem nada pedir em troca, o respeitar os dinheiros públicos. Pois bem, o Constituinte de 1988, ele teve em alta conta a moralidade administrativa. No artigo 37, estabeleceu expressamente que a administração pública, ela se orienta, ela se conduz, toda ela, tendo em vista princípios, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade e o princípio da moralidade administrativa. E, no artigo 5º, item 73, estendeu a proteção, fez com que a ação popular protegesse também a moralidade administrativa. Isso quer dizer que é possível, portanto, uma ação popular contra um ato legal, porém imoral, sob o ponto de vista administrativo. Isso quer dizer que se quer dos juízes, do Poder Judiciário, uma nova postura para fazer vingar esta legítima pretensão do Constituinte. Agradeço a paciência que tiveram em me ouvir. Vamos ouvir agora o deputado federal Michel Temer, que é também professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Senhor presidente destes trabalhos da Assembleia Legislativa, deputado Coriolano Salles, em nome de quem eu tomo a liberdade de saudar as eminentíssimas autoridades que se acham à mesa, bem como os companheiros integrantes deste painel. Meus colegas advogados, senhores, senhoras, demais profissionais e estudantes. O tema é a Constituinte estadual e direitos do contribuinte em relação ao ICMS. Para enfrentá-lo, meus amigos, eu vou pedir licença para algumas colocações introdutórias que visam a justificar o entendimento de certos preceitos constitucionais. E quero, nessas considerações introdutórias, recordar com os senhores um período político-institucional ou jurídico-institucional muito recente, em que se verificava uma extraordinária concentração de poder. Concentração de poder esta que se dava no plano espacial, no plano geográfico e no plano orgânico. No plano espacial, a ordem jurídica mais poderosa era a ordem jurídica da União, em detrimento dos estados e dos municípios. E na União, internamente, portanto, verificava-se uma nova concentração de poder de natureza orgânica. O poder mais forte, a quem a ordem jurídica atribuía competências em maior número, era exatamente o poder executivo, em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. E, curiosamente, no próprio poder executivo, e estas considerações não são políticas, mas constituem a análise do sistema jurídico então vigente, no próprio poder executivo, verificava-se um novo sistema concentrador, desta feita em torno da figura do presidente da República, que, com base nos atos chamados institucionais, mas que tinham a natureza de constitucionais,
Tudo podia fazer, desde caçar mandatos parlamentares em qualquer das esferas federativas, até aposentar magistrados em quaisquer esferas federativas. Quando se pugnou por uma nova Constituição, e vou chegar logo ao tema dos direitos do contribuinte, quando se pugnou pela existência de uma nova Constituição, a força motriz, a força impulsionadora do movimento que visava a criação de um novo Estado brasileiro estava exatamente na ideia da desconcentração do poder, fazendo com que ele voltasse aos seus limites clássicos numa federação, de tal forma que estados e municípios tivessem a sua autonomia garantida e que no plano orgânico, executivo, legislativo e judiciário tivessem bem delineadas e bem definidas as suas competências, de modo a que um poder não sobrepairasse em relação ao outro. Esta foi a força motriz da ideia de uma Assembleia Constituinte. E na ideia de desconcentração, ou na ideia de descentralização, desde os primórdios, está a convicção de que a descentralização do poder, no plano orgânico e nos países de grande extensão territorial, também no plano espacial, está na sua base a ideia da liberdade individual. Descentraliza-se o poder, desconcentra-se o poder, tanto em relação a órgãos como em relação a espaços geográficos territoriais, para que o indivíduo, em nome de quem e para quem o Estado existe e subsiste, possa ter assegurada a sua participação social. Pois muito bem, como o sistema econômico adotado pela Constituição é um sistema, não vamos rotulá-lo, mas é um sistema que protege a propriedade passa a ser um dos direitos individuais mais solenes estabelecidos pelo texto constitucional. E o que é o tributo? O que é o tributo? Senão o saque de uma parcela do patrimônio, portanto de uma parcela do patrimônio da propriedade do indivíduo, para que o Estado possa cumprir as suas finalidades. Então nós temos esta aparente contradição resolvida pelo texto constitucional. De um lado, o privilégio para a propriedade, um dos direitos individuais mais solenes catalogados na formação do Estado. De outro lado, é preciso o provimento de recursos para que o Estado possa cumprir, o poder público possa cumprir as suas finalidades. E para fazê-lo, o Estado vai exatamente sacar uma parcela da propriedade dos indivíduos. O tributo tem esta significação política que se constitucionaliza no sistema jurídico. Pois muito bem, mas se a propriedade é um direito individual, é preciso que o saque desse patrimônio não vá ao ponto tal que impeça a fruição desse direito individual chamado direito à propriedade. Propriedade no seu sentido mais amplo. Propriedade desde o dinheiro, dos ganhos que eu recebo, que formam o meu patrimônio e, portanto, fazem parte componente da minha propriedade, até a eventual materialização na compra de um imóvel, coisa dessa natureza. Portanto, quando se quer proteger o direito individual atinente à propriedade, é preciso estabelecer um mecanismo constitucional que o faça. E este mecanismo vem encimado por uma denominação integrada numa seção do texto constitucional que estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar. A ideia da limitação ao poder de tributar tem na sua base a convicção de que é preciso proteger o direito individual atinente à propriedade. Bem por isso, e vou logo elencar quais são esses direitos, ou quais são as limitações desses direitos, mas bem por isso, nós poderíamos agora indagar: será que a Constituição Estadual poderia tratar no seu interior, no seu conteúdo constituinte, das limitações constitucionais ao poder de tributar?
E eu verifico pela Constituição da Bahia, pelo projeto da Constituição da Bahia, que no tocante ao sistema tributário estadual, a única menção referente aos princípios e disposições gerais é dizer, no seu artigo 125, que o sistema tributário estadual obedecerá ao disposto na Constituição da República, em leis complementares federais, em resoluções do Senado Federal, nesta Constituição e em leis ordinárias. Nada dispõe a respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar. E, a meu parecer, fez muito bem. Porque, na verdade, quando nós lemos o artigo 146 da Constituição, nós vamos encontrar a resposta sobre quem pode legislar sobre essa matéria. E o Constituinte entregou esta matéria ao legislador complementar nacional, ao dizer no artigo 146, cabe à lei complementar, inciso 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas aqui surgiria aos senhores uma indagação, mas afinal a Constituinte estadual não poderia, por assim dizer, reproduzir o conteúdo do artigo 150 do texto constitucional? Porque o artigo 150 é o que dá precisamente as limitações ao poder de tributar. Dentre elas, a exigência, por exemplo, de lei que institua ou aumente o tributo. Dentre elas, o princípio da anterioridade da legislação fixadora no tributo. Dentre elas, o princípio da irretroatividade em relação aos fatos geradores ocorridos antes da instituição do determinado tributo. Uma afirmação, e coloco a indagação, a meditação do professor Antônio Carlos Nogueira Reis, referentemente ao problema da instituição dos tributos estaduais, embora inexista ainda a lei complementar prevista no inciso 3 do artigo 146, que diz, compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, inciso, letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. E eu coloco a meditação dos senhores e a meditação do professor Nogueira Reis a seguinte afirmação. Esta lei, volto a insistir, é uma lei nacional. Editará normas gerais. A competência para legislar sobre direito tributário é uma competência concorrente por força do artigo 23 do texto constitucional. Por força do artigo 23 do texto constitucional, a competência para legislar, artigo 24, sobre, inciso 1, artigo 24, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, etc., compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Então, legislar sobre direito tributário não é competência privativa de uma das pessoas políticas do nosso sistema, mas é competência concorrente. A legislação que define fatos geradores e outras hipóteses é uma legislação geral. Enquanto não sobrevém uma legislação geral, uma norma geral, estabelece o parágrafo 3º do artigo 24, estabelece o parágrafo 3º do artigo 24, que inexistindo lei federal sobre normas gerais, e reafirmo, senhores, que a lei complementar prevista no artigo 146 disporá sobre normas gerais. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Portanto, nada importa que não exista ainda a lei complementar federal, porque o Estado poderá, a meu perceber, legislar sobre esta matéria e poderá fazê-lo sempre, porque ao lado desta possibilidade de legislar no vazio da lei federal, ainda o seu parágrafo 2º diz, do artigo 24, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Quer isso significar, a legislação federal que dispuser sobre esta matéria não pode ir ao ponto de excluir a competência do Estado para também legislar sobre esta matéria. Ela não pode, o legislador federal não pode
com a sua ação, invalidar uma competência constitucionalmente atribuída aos Estados. E volto a repetir a leitura do parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E o certo é que no âmbito, estou lendo aqui o parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, o que é que vai ocorrer nesta matéria e por que é que, penso eu, o Constituinte Estadual nada dispôs a respeito das limitações ao poder de tributar, que diz respeito exatamente aos direitos do contribuinte? É porque a legislação complementar federal, quando surgir, por força do parágrafo 4º do artigo 24, vai afastar a eficácia da lei estadual que tenha versado essa matéria, sem excluí-la por inteiro, volto a insistir. Mas como, no vazio da lei federal, o legislador estadual vai exercitar a competência legislativa plena em matéria tributária, o parágrafo 4º diz: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então imagine os senhores, se a Constituição Estadual tivesse estabelecido normas sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, e depois sobreviesse uma legislação federal sobre esta matéria, colocar-se um impasse. Será que a legislação complementar se sobreporia à vontade constituinte estadual? Diríamos, e notem que isto criaria a maior insegurança jurídica, porque a norma estaria posta na Constituição Estadual e, entretanto, uma lei complementar nacional que dispusesse sobre essa matéria ia, por acaso, retirar a eficácia da legislação. Em várias oportunidades em que tive que falar sobre os princípios que o Constituinte Estadual deveria obedecer da elaboração da sua Carta Magna, eu sustentei que o Estado não poderia, de maneira alguma, não deveria regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Não deveria... Temer, permita-me interrompê-lo apenas para anunciar o esgotamento do seu tempo, que pode ser prorrogado por mais 5 minutos, se Vossa Excelência assim o desejar. Vou pedir a benevolência de Vossa Excelência e usufruir desses 5 minutos. Muito obrigado. E bem, por isso, meus amigos, dizia eu, a legislação complementar federal é que vai dispor sobre essa matéria. E é exatamente neste título, no artigo 150 do texto constitucional, que os senhores vão encontrar os instrumentos de proteção aos contribuintes. O fato de exigir lei, por exemplo, o fato significa que o Poder Executivo não pode, a seu critério, sacar do patrimônio de alguém algo que ele pretenda. É preciso, digamos assim, que a vontade popular se manifeste por meio do representante. A questão da anterioridade da lei penal e da lei tributária e a questão da irretroatividade da lei tributária igualmente. Eu verifico, em palavras finais, que a Constituição Estadual, o projeto de Constituição Estadual da Bahia, no seu artigo 126, estabelece somente, e aqui está repetindo o dispositivo da Constituição Federal, somente pela respectiva lei específica estadual ou municipal poderá ser concedida anistia, permissão, prazos especiais de recolhimento e outros benefícios fiscais. E aqui é interessante notar o seguinte: a anistia ou a possibilidade especial de parcelamento é, sem dúvida alguma, um benefício ao contribuinte. Portanto, quero registrar, portanto, diz respeito aos direitos dos contribuintes. Mas a que contribuinte se concede anistia? A que contribuinte se confere o parcelamento do débito? A que contribuinte se confere a remissão? É o contribuinte naturalmente faltoso. Portanto, reversamente, se nós autorizarmos, e a Constituição não o fez, ao contrário, exigiu lei para tanto, reversamente, quando a lei anistia determinados débitos, ela está causando quando alguém anistia determinados débitos, está se causando um prejuízo para a soma de contribuintes não faltosos, porque o que não pagou foi anistiado, e o que pagou sofreu o ônus de haver pago, e o dinheiro arrecadado dos tributos
é um dinheiro público, não é o dinheiro do Poder Executivo. Z. Esta é a hipótese, porque a ideia que está a suportar o artigo 126 do projeto de Constituição é precisamente a ideia de que quando você anistia determinados devedores, você está causando prejuízos aos demais contribuintes. Portanto, este dispositivo é um dispositivo que também diz respeito à proteção aos direitos dos contribuintes. No passado, esta matéria poderia ser versada por ato, muitas vezes, do Executivo, ou provocação do Executivo, muitas vezes genericamente. Hoje, entrega-se exclusivamente à lei esta possibilidade. Eu penso, meus amigos, e tentei falar rapidamente, peço desculpas, mas queria usufruir integralmente desses 15 minutos, ou 20 minutos, que a benevolência do presidente me concedeu, e dizer que acho que a Constituição, tanto a nacional, como verifico agora, a Constituição estadual, estão no caminho da descentralização, que é exatamente o caminho protetor da liberdade individual. O professor Paulo de Barros Carvalho, professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com a palavra, o professor Paulo de Barros Carvalho. Senhor deputado Coriolano Salles, senhor presidente de honra, ministro Moreira Alves, meus prezadíssimos colegas Edivaldo Brito, de fato este simpósio, e todos os demais integrantes dessa mesa, prezados colegas, uma homenagem especial ao ilustre professor Josafá Marinho, que está aqui presente, e que integrou a banca examinadora no meu concurso para titular de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica em 1985. Eu também direi algumas palavras introdutórias, encaminhando alguns assuntos referentes ao ICMS para a reflexão de nós todos. Em primeiro lugar, os senhores estão vendo, já viram e continuarão a ver, que o direito, ali onde houver, ele suscita dúvidas, suscita posições discrepantes. Por quê? Por duas razões fundamentais. O direito tem sido estudado, aliás, como todas as ciências, a partir do início desse século, como um fenômeno de linguagem. A linguagem do direito positivo, a linguagem prescritiva do direito positivo e a linguagem descritiva da ciência, aquela que descreve o direito positivo. São duas linguagens diferentes. Uma que se projeta sobre a região material da conduta, disciplinando-a em comportamentos obrigatórios, permitidos e proibidos, e associando a disciplina da conduta ao acontecimento de fato que o legislador, no sentido amplo, escolhe como pressuposto da disciplina da conduta social. E outra, a ciência do direito, que se compõe como um discurso linguístico, descritivo. Vejam, senhores, como é que um cientista do direito, como um professor que escreve um livro sobre direito, ele o faz. Direito, digamos, direito constitucional, ele fica interpretando e compondo um discurso descritivo daquela linguagem prescritiva. Ora, a ciência do direito é uma metalinguagem, é uma linguagem que fala de outra linguagem e, portanto, ela luta com os problemas que toda linguagem vai escrever sobre tributo, encontra na lei tributo e vai descrever essa palavra. Por uma análise combinatória, nós encontraremos, se não me engano, 14 combinações possíveis entre as duas palavras, a palavra do cientista do direito e a palavra do direito positivo, admitindo que uma esteja certa, isto é, que o cientista do direito esteja
colhendo exatamente o conteúdo de significação daquele vocábulo, nós teremos 13 chances de errar. Vejam um dos lados que oferece grande dificuldade ao direito. Enquanto o cientista físico, ele escreve fenômenos físicos, o cientista do direito descreve um fenômeno que se apresenta como linguagem. Não é uma visão redutora do direito, longe disso. Nós sabemos, como diz Wittgenstein, que os limites do mundo são os limites da nossa linguagem. Vejam o que faz o juiz. O juiz conhece o fato? Nunca. Que fala do fato? É pelos autos, pela linguagem dos autos, que ele forma a sua convicção sobre a ocorrência dos fatos. Como é que o advogado entra em contato com os fatos que o cliente apresenta? É indo ao local onde ocorreram? Se esses fatos já ocorreram, não de nada servirá aquele local. O que importa é o relato que o cliente faz. Então, o que faz o advogado? Ele aplica os conhecimentos que ele tem da linguagem do direito positivo, que é uma linguagem prescritiva, à linguagem descritiva que lhe foi fornecida pelo cliente. Então, vejam, é um problema de linguagem. Isso se estende a vários campos do conhecimento, e hoje até se diz que isso se dá plenamente também com o médico, com o psicólogo, com todos aqueles que trabalham com ciências tidas como ciências que se encaixam no campo das sociais. Pois bem, eu quero salientar que existe um outro problema que atormenta o direito. É que o direito é um objeto cultural. É um objeto que se situa na região ôntica dos objetos culturais. Os objetos culturais são definidos como todos aqueles produzidos pelo homem que, ao modificar a natureza, visam a implantar um determinado fim. É por isso que nós vamos a uma amostra da cultura indígena e pronto, temos lá um jarro, aquilo é um objeto cultural, porque foi produzido pelo homem com uma finalidade, seja ela utilitária, uma finalidade estética, etc. Sendo assim, o direito é sempre portador de valores. Onde estiver o direito, ali haverá valores depositados na linguagem, que é o suporte físico da norma, e esses valores estarão lá. Pois bem, um jurista, eu admito que todos nós tenhamos um núcleo comum de valores, mas a nossa experiência de vida, a nossa experiência existencial, vai depositando nas regiões periféricas dessa tábua uma série de valores que são somente nossos. É por isso que nós vamos encontrar posições discrepantes entre irmãos, entre amigos, entre colegas com vida conjunta durante muitos e muitos anos. Vamos encontrar um objeto cultural que é. Então, tudo isso nos mostra a dimensão das dificuldades que nós, como cientistas do direito, nós, como interessados do direito, temos a obrigação de enfrentar. É muito fácil tratar o direito tradicionalmente, reproduzindo lições, inclusive de outros autores e de outros países, e fazendo uma síntese, às vezes muito erudita, mas que é destituída de qualquer metodologia. Ora, o importante é enfrentarmos todas essas dificuldades, mesmo porque tudo isso é que dá o encanto próprio que o direito apresenta. O tema do ICMS não foge disso, nenhum tema escapa a essas observações. E eu quero dizer aos senhores que já em 1981, quando me submetia ao concurso de livre-docência na Pontifícia Universidade Católica, o tema foi exatamente esse, a regra matriz do ICMS. E foi presidido naquela época por um outro ilustre baiano, professor Lafayette Pondé, à época presidente do Conselho Federal de Educação. Pois bem, naquela época eu dizia que o ICM era um imposto de forte coloração nacional e que aparecia como uma afirmação difícil dizer que era um imposto privativo dos Estados membros da Federação. Pois bem, isto foi evoluindo e hoje nós vemos um ICMS atribuído aos Estados, mas eu diria inevitavelmente não pode ser considerado mais como imposto privativo. Impostos privativos hoje, quem os tem é única e exclusivamente a União. Vejamos o que diz o artigo 146
do texto constitucional. Cabe à lei complementar, inciso 3, letra A, né? Inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. E, especificamente, no que tange ao ICMS, nós vamos encontrar no artigo 155, inciso 12. Cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, regime de compensação do imposto, fixar para efeito de sua cobrança e definição, a definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. Então eu diria, fora o ato legislativo de instituir, de criar, de fazer nascer o imposto, o ICMS, que sobra em termos de possibilidade inaugural na ordem do direito positivo ao legislador dos Estados. Vejam, eu repito que no artigo 146, a União, mediante lei complementar, poderá definir os tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, os respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Além disso, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária, que sobra ao legislador dos Estados. Isso foi bem salientado na primeira exposição do professor Antônio Carlos Nogueira Reis, eu já havia notado, mas é algo para o que nós precisamos tomar consciência. É hoje uma coisa que não se justifica. O legislador da União. Será que poderemos ainda falar em federação, sob o ponto de vista jurídico, já que a autonomia dos Estados, a autonomia financeira dos Estados e dos municípios é fundamental para o conceito de federação e para o conceito de autonomia dos municípios também? Eu penso que, embora é minha posição, os municípios não integrem a federação brasileira, integrada apenas pelos Estados, os municípios compõem a ordem jurídica nacional, tem a sua autonomia, aurida diretamente do texto supremo. Pois bem, eu não quero, evidentemente, tomar uma posição apressada quanto a isso, mas é uma hipótese a ser refletida. Será que poderemos continuar falando em autonomia, em federação, que pressupõe a autonomia recíproca dos Estados sob a égide da Constituição, a participação dos Estados e dos municípios na repartição do bolo tributário cresceu? Todavia, vejam os senhores que esse artigo 146 dá poderes à União que ela não tinha. Dá uma força jurídica enorme à União, para não dizer total, porque, vejam, a União, mediante lei complementar, poderá definir os contribuintes, definir os fatos geradores, tratar da base de cálculo, tratar do crédito, tratar do lançamento, tratar da obrigação, tratar da decadência e da prescrição tributária, tratar de tudo. Evidentemente, temos que fazer um estudo sistemático, temos que examinar demoradamente o texto da Constituição, e eu devo esclarecer aos senhores que não saiu a atualização, a nova edição do meu livro. Eu estou repensando, pesando e repesando esses dados para encontrar, eu não digo uma solução, nós nunca encontramos uma solução definitiva. Como diz Karl Popper, toda ciência, toda teoria é uma proposta, é uma conjectura aberta às refutações. Essas refutações, às vezes, derrubam a conjectura e se apresentam como uma nova teoria. De modo que isso é que vai provocando o progresso da teoria. Nós nunca chegaremos a posições definitivas. Entretanto, é importante consignar, num trabalho escrito, uma proposta teórica que seja explicativa da realidade, já que toda teoria só tem sentido se estiver voltada para a realidade, explicando-a. Ponce de Miranda, num livro importantíssimo,
que não é propriamente um livro de direito, mas é um livro de uma importância transcendental. O problema fundamental do conhecimento diz, num determinado instante, não há diferença entre a teoria e a prática. O que existe é o conhecimento do objeto. Ou se conhece o objeto ou não se conhece o objeto. Aquele que tem um conhecimento teórico, mas que essa teoria não serve para a explicação prática do fenômeno que se apresenta aqui e agora. Então, esse conhecimento é fragmentário e não se justifica como uma teoria. Já um conhecimento prático que não esteja embasado por uma explicação teórica que o justifique, também esse conhecimento não é um conhecimento na sua plenitude. Tudo isso levado em conta, nós temos que atinar para um ponto que me parece muito importante e que é muito bem tratado, na minha opinião, por Kelsen, por Hans Kelsen. É o problema da interpretação. Diz Kelsen, toda interpretação é um ato de conhecimento e um ato de decisão política. Quando inclino pela terceira, em detrimento da nona, ou da quinta ou da sexta. Quando faço essa opção, eu a faço por uma decisão política. E nesse momento, eu estendo o vocábulo legislador, eu o acolho em toda a sua amplitude semântica, para entender legislador, o legislador das normas gerais e abstratas. Temos aqui dois ilustres representantes, desde o professor Michel Temer, as normas gerais e abstratas. E temos os legisladores das normas individuais e concretas, que são os ilustres membros do Poder Judiciário e também os funcionários da administração que editam, pelos seus atos, normas que põem dentro dos sistemas normas individuais e concretas. Além disso, temos a atividade dos particulares, que realizando os fatos tipificados pelo direito positivo, fazem surgir direitos e obrigações e, portanto, fazem surgir normas novas no sistema. Levando tudo isso em conta, os senhores veem como é difícil a tarefa do jurista. Eu tenho participado, junto com o professor Edivaldo Brito, e junto com o professor Ives, e com muitos outros professores, e de vários congressos, simpósios, sobre direito tributário. Eu me lembro até uma ocasião em que o professor Ives organizou em São Paulo um simpósio sobre decadência e prescrição, se não me engano, em 1975, desculpa. Professor Paulo de Barros, quero lembrá-lo que o seu tempo está esgotado. Poderá utilizar ainda mais 5 minutos. Eu agradeço e vou utilizá-lo. E, nesse ensejo, o professor Ives se preocupava com um número de interpretações diferentes no que respeitava aos institutos da decadência e da prescrição no direito tributário. Nós tínhamos naquela época, se não me engano, 4 ou 5 propostas de interpretação desses institutos. Pois bem, o resultado foi que ao final do simpósio nós já estávamos com quase 10 interpretações e propostas explicativas diferentes. Então vêm os senhores o problema que atormenta o direito, o problema das teorias, o problema dos valores que o direito sempre porta e que nós não poderemos ignorar, sob pena de não interpretar um determinado dispositivo. Onde houver um dispositivo de direito posto, haverá valores postos pelo legislador das normas gerais e abstratas ou postos pelos legisladores naquele sentido amplo das normas individuais e concretas. Algumas veiculadas por sentenças, outras veiculadas por acórdãos, outras veiculadas por atos administrativos, mas sempre normas jurídicas. Pois bem, diante disso ficam colocados alguns problemas a respeito do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços. Nesses 15 minutos, os senhores sabem, é um tempo muito exíguo para uma colocação mais profunda. Eu tratei desse tema em tese de livre-docência, como disse aos senhores. É um tema dificílimo, como todo tema jurídico levado às últimas consequências ou levado a sério, mas aqui deixo essas ponderações para a reflexão dos senhores e de todos nós.
Será que poderemos falar em impostos privativos na medida em que não sobra nenhum espaço ao legislador dos estados para legislar principalmente sobre o ICMS? Não pode falar de alíquotas, não pode, sob base de cálculo, em termos privativos. Eu ressalvo a hipótese salientada pelo professor Michel no que concerne a competência concorrente. Muito bem, eu agradeço a atenção de todos os senhores e muito obrigado. Eu pediria ao presidente da mesa para, antes de responder essas questões, eu gostaria de tocar ainda num aspecto que foi objeto de uma provocação do professor Michel Temer, que, no fundo, ele se insere naquela questão que nós levantamos e que foi também focalizada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, no que diz respeito ao problema da autonomia dos estados. Que me parece que no momento em que nós estamos discutindo, num simpósio, a Constituição Estadual em relação ao ICM, nós temos que enfocar exatamente o ponto que me parece importante, é de saber a esta altura se os estados dispõem de algum espaço para legislar a sua lei orgânica, a sua lei ordinária instituidora do ICMS, ou se lhe sobra apenas mera regulamentação daquilo que a lei complementar virá dizer, atendendo ao chamamento do texto constitucional, e aquilo que o próprio texto constitucional já regula especificamente relativamente ao ICMS. Então, o que me parece, e eu enfatizo aqui mais uma vez, é que, embora os estados tenham fortalecido a sua receita tributária, eles perderam a autonomia legislativa na medida em que eles só podem legislar naquilo que for supletivamente, não só em relação à lei complementar, naquele aspecto enfocado pelo professor Michel Temer. O dispositivo a que ele se refere, eu chamo a atenção só dessa expressão. O artigo 24 da Constituição, que trata da competência legislativa, trata da competência da União, dos estados e municípios, que podem legislar concorrentemente sobre direito tributário. Muito bem. Embaixo, nos seus parágrafos, estabelece a Constituição que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados pela Constituição Federal. Até mesmo se a Constituição do Estado dispuser de modo diferente ou exorbitar da lei complementar federal pedida pela Constituição, o dispositivo da Constituição Estadual será inválido, será inconstitucional. De modo que esse levantamento da questão da autonomia dos estados, ou o questionamento do professor da Constituição, me parece que é um dos temas que devia levar à indagação e ao exame dos senhores, principalmente daqueles nossos colegas professores que estão aqui presentes. Respondendo às questões, nós verificamos o seguinte: temos aqui 4 questões, sendo que 2 delas enfocam exatamente esse aspecto da lei complementar. A questão formulada por Delminda Ferreira, do Banco Econômico, é a seguinte: a Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar definir os contribuintes do ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra A, e pode o convênio número 66 incluir como contribuinte as instituições financeiras de forma provisória ou definitiva? Essa questão me parece que foi respondida nos termos da nossa exposição. Evidentemente que não pode o convênio do ICMS, o convênio 6688, exorbitar daquela competência que lhe foi delegada pela Constituição nos termos das disposições transitórias. O que deve
convênio dispor é a respeito apenas do necessário, do estritamente necessário para a instituição do ICMS. Ora, a matéria de definição de contribuintes, ela já consta da legislação complementar anterior à Constituição de 1988 e, consequentemente, terá que ser recebida por não conflitar com o texto constitucional novo. De modo que não me parece que o convênio ICM 6688 possa dispor sobre categoria de contribuinte. Não há condição do legislador ordinário estadual introduzir nada de novo naquilo que já é regulado pela lei complementar em matéria de ICM, enquanto não vier uma lei complementar que regule o ICMS. A legislação complementar existente é aquela recebida pelo novo regime constitucional, que é o Decreto-Lei 406 de 68, que está em pleno vigor naquilo, evidentemente, que não conflite com as novas disposições constitucionais. Então, qual é a matéria nova em relação ao ICM? O novo campo tributário, que foi recebido da competência federal relativamente aos minerais, combustíveis, energia elétrica, com todas aquelas dúvidas que foram suscitadas aqui pelo professor Edivaldo Brito, e mais ainda, o antigo imposto de serviços de comunicações, que era federal, que passou a integrar o campo impositivo do ICMS, e mais a parte relativa ao imposto de transporte interestadual e intermunicipal. Ora, esses novos campos de imposição tributária devem ser objeto de lei complementar. Essa lei complementar não existe. Em lugar dela, provisoriamente, diz o texto constitucional, os convênios podem regular até que a lei complementar seja editada. Mas nada autoriza que o convênio possa regular matéria já recebida pelo texto constitucional. Consequentemente, me parece que a resposta é óbvia. Essa disposição é ilegal, na medida em que não tem nada que acrescentar. Nada autoriza se acrescentar a base de cálculo nova relativamente à matéria que não foi regulada pela lei complementar. Mais uma questão formulada pelo participante Dilson Jataí Fonseca Júnior é a seguinte: a compra entre estados da União de materiais de construção civil estão situadas em idêntica situação perante a cobrança do ICMS nas diferentes e seguintes situações: A, para a simples revenda comercial; B, para a construção de empreendimentos imobiliários e, portanto, somente a venda de unidade pronta; 3, para a construção de sua própria casa por um particular. Bem, a questão envolve, me parece, um aspecto um tanto equivocado. É que, se é que eu entendi que se trata do Estado, fala aqui em estados da União, quer dizer, o Estado exercitando uma atividade privada, o Estado se rege pela legislação normal, porque ele não está abrigado por nenhuma imunidade tributária. A imunidade recíproca somente abriga os serviços e o patrimônio e a renda de uns e outras unidades da federação. De modo que a compra de qualquer material de construção civil tem a ver apenas com o direito do fornecedor ou a obrigação que o fornecedor desse material tem de pagar ou não ICMS. E aí só examinando o caso concreto. Normalmente, o material de construção estará sujeito ao ICMS por se tratar de mercadoria. Formulada por André Rego, da Consic Engenharia. Desde que haja na legislação complementar anterior à Constituição de 88 disposições a respeito de aspectos estruturais do tributo ICM, fato gerador e seus elementos, definição dos sujeitos ativos e passivos, que por não conflitarem com a nova Constituição sejam recepcionados, pode o convênio aludido nas disposições transitórias constitucionais sobre eles dispor diversamente? Me parece que a pergunta já foi respondida na indagação anterior. Evidentemente que não cabe ao convênio dispor a respeito desta matéria naquilo que não for ainda regulado por lei complementar, porque a matéria nova, evidentemente que o convênio pode dispor, mas a matéria já regulada anteriormente, não há por que o convênio
tentar regular, inclusive para modificar, como fez em diversas passagens do convênio ICM 66/88. Aqui indaga se a ação direta de inconstitucionalidade não é também uma importante garantia constitucional dos contribuintes e a competência, etc., para essa ação. Perfeito. É uma importante garantia constitucional dos contribuintes a ação direta. E a Constituição Federal ampliou também esta garantia. Na Constituição de 67, apenas o Procurador-Geral da República era legitimado, poderia propor essa ação. Hoje, um rol de autoridades podem ajuizar esta ação. Para demonstrar como ela é importante, relembro que a correção monetária das pessoas jurídicas foi declarada inconstitucional numa ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, uma ação só resolveu milhares e milhares de questões. Aqui diz o seguinte: ficou difícil o entendimento, face ao escasso tempo, a respeito da inconstitucionalidade por omissão. E então o acadêmico de direito pede que volte ao tema. Perfeito. Quer saber a distinção entre inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Eu costumo dizer que o mandado de injunção é uma ampliação da ação de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção é também uma inconstitucionalidade, cuida de uma inconstitucionalidade por omissão no caso concreto. A inconstitucionalidade por omissão da competência do Supremo Tribunal Federal, ela cuida da inconstitucionalidade por omissão in abstrato. Na inconstitucionalidade por omissão, a ação que é da competência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, flagrando o Congresso, a autoridade pública em inconstitucionalidade por omissão, se tratar de autoridade administrativa, marca o prazo de 30 dias para que ela se corrija. Com relação aos demais poderes, simplesmente comunicará a inconstitucionalidade por omissão, esperando que o poder, o Congresso, por exemplo, deixe de ser omisso. Já no mandado de injunção, o direito ineficaz, em razão da inexistência da norma regulamentadora, se integra à ordem jurídica pelo mandado de injunção. Em concreto, portanto, se realiza, se torna eficaz o direito até então ineficaz pela posição legislativa, pela omissão do órgão regulamentador. Eu acho que é direito do contribuinte o depósito. É claro, o Código Tributário Nacional, no artigo 151, num dos seus itens estabelece, suspende a exigibilidade do crédito tributário, a liminar concedida. No outro item, o depósito integral do débito. Ora, há casos em que o contribuinte não obtém a liminar, mas ele pode utilizar o mandado de segurança. O direito é líquido e certo no que tange aos, quero dizer, em outras palavras, os fatos são incontroversos. Ele tem direito ao mandado de segurança. Juiz nenhum está lhe fazendo favor nenhum em admiti-lo, em admitir esse tipo de ação. Mas não é caso de eliminar. Ele não quer sujeitar-se aos percalços de uma execução fiscal. Então, me parece que ele tem direito de requerer na ação de mandado de segurança, que é uma ação, por que o preconceito? Por que a ideia preconcebida? Não vejo por quê. Ele quer, então, se utilizar daquele outro direito que o Código Tributário Nacional lhe concede, de fazer o depósito e assim suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto a ação tem andamento. Veja a incongruência. Veja a incongruência. Se tratar de uma ação ordinária anulatória, o depósito será concedido. Mas se tratar de uma ação de mandado de segurança
em que os fatos estão comprovados documentalmente, não se admite o depósito. Não me parece isso correto. E vejam, que prejuízo há para o erário? Nenhum. Pelo contrário, se o mandado de segurança for deferido, este contribuinte terá restituído o seu dinheiro, o depósito que fez. Se ele não tivesse feito o depósito e tivesse recolhido o tributo, ele teria que se sujeitar aos percalços de uma ação de repetição de indébito numa execução constitucional. Nós sabemos como o poder público paga a tempo e modo as suas dívidas, como atende a tempo e modo as execuções de sentença. Nós sabemos todos. De modo que eu acho que tem todo o direito, e por se tratar de direito subjetivo, na minha opinião, tem direito a mandado de segurança contra esse ato que causa lesão ao seu direito. Há uma questão aqui parece uma advogada, em que ela sustenta que o eminente mestre Calmon de Passos, a quem eu muito admiro, e citei porque nós só citamos aqueles a quem admiramos e respeitamos, entende que cabe mandado de segurança coletivo para a proteção de interesses difusos. Se é assim, isso muito me conforta. Realmente, citei uma passagem do livro de Sua Excelência em que esse eminente mestre diz que são os mesmos direitos que são defendidos no mandado de segurança individual, aqueles a serem defendidos no mandado de segurança coletiva. Ora, foi longo e árduo o trabalho de alguns processualistas, de alguns estudiosos do mandado de segurança, no sentido de sustentar, de pleitear a defesa desses interesses difusos através do mandado de segurança. Foi árduo o trabalho desses processualistas, desses juristas, e não colheram frutos. Foi preciso que viesse a Constituição a estender a defesa também desses interesses através do mandado de segurança coletivo. De modo que eu me regalo, eu fico muito feliz com esta informação. Quer dizer, o nosso mestre da Bahia também empresta essa interpretação que não é restritiva ao mandado de segurança coletivo. E finalmente, há uma questão posta, que é uma questão concreta a respeito de um ato de uma empresa pública. Diz assim: o presidente de empresa pública determina a cobrança de preço público ao usuário de serviços públicos efetivamente prestados, etc, etc. Para tal cobrança, emitir duplicata comercial em nome do usuário cadastrado pela própria empresa. E pergunta se cabe mandado de segurança, qual autoridade, qual o direito líquido de certo, qual o ato legal, se cabe o mandado de segurança coletivo. Bom, eu fujo da questão em termos concretos e diria o seguinte: cabe o mandado de segurança contra ato de autoridade, ilegal ou abusivo de poder. Cabe mandado, é possível o ajuizamento do mandado de segurança se os fatos não são controvertidos. Se trata de ato de autoridade e se os fatos não são controvertidos, cabe o mandado de segurança. Normalmente, se se tratar de uma autarquia pública federal ou uma empresa pública federal, perante a Justiça Federal, caso contrário, perante a Justiça Estadual. E peço licença para não descer a maiores detalhes, por isso que o caso concreto costuma oferecer escorregões a quem pretende analisá-los assim, sem maiores elementos. Muito obrigado. Perguntas e condensamos as perguntas para facilitar a resposta em umas 6 ou 7. Fernando Santos, uma outra pessoa que não se identificou, professor
da Universidade do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, Mário César, José Rubens Chaves e Luciano Souza, matéria alíquota. O primeiro pergunta se uma indústria com TVA. TVA é a taxa de valor acrescido fixado pelo anexo 69 do RIS. Anexo 69 é que faz uma lista de mercadorias ao regulamento do ICMS. Portanto, ele diz, uma indústria com TVA fixado pelo anexo 69 do regulamento, em 40%, pode, mediante acordo com a Secretaria da Fazenda Estadual, aplicar a TVA de 30% autorizado pelo referido acordo, ainda que o acordo date de 1980, portanto, antes de entrar em vigor o regulamento de 81. Resposta. Acordo dessa natureza só pode existir autorizado por lei. E a lei que fosse autorizar uma modificação, uma alteração de alíquota através de acordo do órgão administrativo com o contribuinte, obviamente seria uma lei inconstitucional, porque estaria mexendo na hipótese do fato gerador do tributo e dando uma incerteza, porque a base de cálculo ficaria, a alíquota ficaria à disposição deste órgão administrativo. A outra pergunta é legítima com base no parágrafo 2º do inciso 7 do artigo 155 da Constituição Federal. A cobrança pelo Estado da Bahia de diferença de alíquota de ICMS no caso de entrada de bens para consumo ou integrar o ativo imobilizado efetuado por contribuinte. Esta pergunta se parece com uma outra que diz: o ICMS, além de incidir sobre a energia domiciliar em vários estados, está sendo cobrado a partir de uma portaria do Departamento Nacional de Águas e Energia, na forma de cobrança por fora, ou seja, além da tarifa, há sobre ela a alíquota que não integra seu preço. Isto faz com que a alíquota do ICMS na energia comercial e industrial prevista como 25% acaba sendo ao final de 32,33%. Ora, uma alíquota só pode ser fixada, como dissemos, pela lei. Então, se a portaria do departamento fixa a alíquota, é uma excrescência e que não pode nem ser sustentada. Evidentemente que todas essas questões, quando a gente responde negativamente, a gente está incentivando também que o consulente vá até o judiciário, procure seu advogado e vá ao judiciário, porque provocado ele responderá sem dúvida nenhuma. Quanto a saber se o Estado da Bahia pode fazer a diferença de alíquota, e eu caso com a outra pergunta que diz qual a sua posição sobre a manutenção da diferenciação de alíquotas do ICMS em razão do destino geográfico que será dado às mercadorias ou serviços, tendo referência à vedação constitucional prevista no artigo 152. Me preste por um minuto essa questão do senhor. O artigo 152, deve ser 155, né? 152, 155. 152 sobre esse assunto. Bom, mas o 155 diz que, em relação às operações, inciso 7, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Quer dizer, a alíquota interestadual é aquele percentual que se faz incidir sobre uma operação de um estado para outro. E a interna é um percentual quando a operação é dentro do próprio estado. Muito bem. Acontece que se discutia muito a definição do que era interestadual e do que era interno, em razão de uma resolução do Senado que estabelecia que interestadual não era interestadual e que interno não era interno. Então aí complicou muito. Agora o legislador diz que pega apenas como elemento o destinatário, se ele for contribuinte do imposto. Ora, eu respondo essa pergunta lembrando a questão anterior de que o tributo é mercantil. Se o tributo é mercantil, é evidente que quando o destinatário for contribuinte do imposto, o termo constitucional integrado a todo o outro sistema da própria Constituição vai levar a entender que, nessa operação, o destinatário deve ser alguém que recebeu a mercadoria para integrá-la na operação mercantil.
Porque aquelas atividades de consumo da mercadoria que ele tem, o cordão, o papel, etc., eu só posso admitir que sejam tributados por uma interpretação diversa da minha, se também se permitisse que esses valores gerassem crédito fiscal, isto é, que esses valores, correspondendo ao imposto da entrada, que esses valores fossem utilizados para compensação do tributo. Há uma pergunta fora da área do ICMS, eu vou deixar para o final, que é a questão do... Bom, e agora a energia elétrica. Uma de Roberto Carlos, que diz que, de acordo com a sua inscrição, a cobrança do ICMS sobre a Coelba, sobre a energia elétrica, vai de encontro à Constituição Federal, com o argumento ou base legal de que o Estado se apoia para cobrá-lo. E qual é o instrumento que deixe o contribuinte utilizar-se para não pagá-lo? A outra é do Dr. Calazans, se a memória não me falha, exato. Dr. Calazans pergunta se a energia elétrica, sendo coisa, a sua utilização clandestina configura furto, como não considerar a mercadoria para que o seu fornecimento configure a operação mercantil susceptível da incidência do imposto ICMS. Então, essas perguntas todas sobre energia elétrica, eu insisto novamente. Nós estamos querendo chamar a atenção de que o imposto tem natureza mercantil. Em segundo lugar, que quando se faz a incidência, quando a Constituição outorgou competência para cobrar um tributo, quando ela faz a norma de outorga de competência, quando ela descreve a figura do tipo, ela diz logo nessa norma qual é este tipo, qual é a matéria. E ela, quando fez isso, disse operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço, e designou quais as prestações de serviço. Ora, onde se foi buscar a incidência do ICMS sobre energia elétrica? No parágrafo 3º do artigo 153, que não é regra de outorga de competência. O parágrafo 3º do artigo 155, ele diz apenas que nenhum outro tributo incidirá sobre a operação de energia elétrica, senão estes. Mas em que circunstância? Numa operação mercantil em que alguém esteja, obviamente, com toda a qualificação de quem traça essa operação mercantil ou que se envolve nessa operação mercantil. Dona Mariazinha, lá nos confins da Liberdade, lá no Curuzu, não pode ter a energia elétrica que consome tributada. E quanto a dizer que a energia elétrica é coisa, é aí uma ficção. Mas ficção, nós não podemos pegar a estrutura de uma coisa e só porque o legislador pode fazer ficções, nós pegarmos todas as anomalias do mundo e chamar de ficção. No caso específico do Código Penal, nós, inclusive, sabemos que ali há uma série de exceções e porque a energia elétrica não era coisa, precisou que ali fizessem essas considerações. Mas para efeito tributário, ainda que lá se considerasse coisa, não há possibilidade de entender o que o tipo, diz o mestre Ives Gandra da Silva Martins, o tipo tributário é cerrado, é fechado, é como o tipo criminal. Não admite analogia para se exigir tributo, não admite equidade para quê? Para se dispensar tributo. Portanto, sendo tipo cerrado, eu vou atrás do meu mestre Ives Gandra, achando que não tem nada a ver tributar a energia elétrica. É constitucional o convênio número 71, pergunta Gustavo Halsemann, celebrado pelos estados da Odebrecht e do Distrito Federal, no CONFAS é Conselho de Fazenda, né? Integrado pelo secretário de Fazenda, José Maria Pedreira Dantas, aqui já foi pro-homem desse conselho, e pelo ministro da Fazenda. Quando define como contribuinte sujeito passivo do ICMS na empresa que tem como objeto social tão somente prestar serviço de construção civil? Ora, Gustavo, é preciso observar que a norma que se referiu o professor Nogueira Reis, que é uma norma de transição, ao meu entender, permitiu que esses estados fizessem esses secretários de Fazenda, apenas um convênio para operar nas lacunas da lei integrativa da Constituição de Normas Gerais, que é uma lei materialmente assim considerada, que é o Decreto-Lei 406. Ora, se existe o Decreto-Lei 406
É norma integrativa. Mestre Josafá Marinho está aqui para me ensinar mais uma vez. Mestre Michel Temer, também professor de Direito Constitucional. Mestre Moreira Alves, que é professor de Direito Constitucional. Os três eminentes professores de Direito Constitucional, para não me fazerem cometer a bobagem de repetir que todas as leis infraconstitucionais, quando uma ordem constitucional nova é promulgada, todas as leis são, portanto, saídas do meio jurídico, perdem a eficácia. Não, pelo amor de Deus. Aí nós tivemos que examinar o princípio da eficácia, que todas as normas constitucionais são eficazes ao serem promulgadas, apenas a questão de grau. Tivemos que examinar o problema do princípio da recepção e dizermos que toda norma que é compatível com a Constituição, por ela é recebida. E sendo recebida, nós não poderemos admitir que, existindo o 406, naquilo em que o 406 é integrativo, que se venha fazer convênio. Este país já se cansou de se fazer norma a nível legal por inspetor de quarteirão, de meia tigela e de titular de órgão administrativo. Chega! Isso já passou. E se nós estivermos com saudade, vamos ver quem teve, porque eu não tenho nenhuma. Geraldo Barbosa, como sabemos que o imposto sempre é ônus do consumidor final, o que o senhor diz do IPI fazer parte da base de cálculo do ICMS, como está no convênio 66/88? Aí eu tenho que dar uma colherinha de chá ao convênio 66, porque a rigor não é ele que manda fazer isso, né? É uma estupidez do legislador constituinte, que permitiu várias bitributações pela primeira vez, rompendo a tradição brasileira. Senhor presidente, eu estou realmente no fim, e no fim da... Peço que Vossa Excelência não se emocione muito. Haroldo Santos pergunta se o ICMS é um tributo com campos de incidência tão diversificados e nebulosos, como o contribuinte pode agir para que o Estado não eleja campos não previstos constitucionalmente para objeto da tributação por este imposto. Utilizar as garantias constitucionais a que se referiu o ministro Carlos Mário Veloso, naquele elenco que ele recitou aqui. E confiar no judiciário, porque é a nossa salvação. Eu devo repetir que quando alguém diz que o judiciário é moroso, como eu ouvi hoje numa pergunta feita por um canal de televisão ao eminente ministro Moreira Alves, a morosidade do judiciário é porque nós somos cartoriais, é porque nós temos procedimentos que são protelatórios. E agora, com desses dois recursos, o extraordinário e o especial, ainda melhorou a situação. E eu repito aqui rapidamente, senhor ministro, aquela sugestão que Vossa Excelência me deu ao Petit Comitê, tinha um grupo maior, por isso eu posso fazer em confidência, em Minas Gerais, no ano passado. É bom que os advogados, dessa vez, comecem a pensar em fazer logo o contrato de honorários, falando também que podem os herdeiros, o neto, bisneto, tetraneto, esses todos vão, portanto, procurar. Então não é o judiciário como funcionamento que é o responsável, é a estrutura que se montou, são os recursos, são todos esses procedimentos. Então, apesar de tudo isso, confie no juiz. É a salvação. E o juiz deve estar também consciente de que ele é a salvação, para que ele seja exatamente dinâmico, para que ele seja, portanto, o que vai dar a volta por cima e vai impedir que todos esses procedimentos protelatórios impeçam que se faça justiça, pelo menos ao contribuinte. Onde estão os nossos parlamentares? Isso é uma crítica que o Edson Almeida faz aos parlamentares, viu, meu caro deputado Temer e o meu caro deputado Correio Salles, perguntando onde estão vossas excelências, que deixam o secretário de Fazenda legislarem como fizeram sobre o convênio. Eu queria dizer que não são eles. Os culpados disso não são os legisladores. Os culpados disso são os próprios contribuintes. Diz o deputado, o Temer, que não somos nós dois, ele e o Coriolano. Eu quero dizer que não são eles, são os próprios contribuintes que não confiam no judiciário, porque vamos derrubar lá em cima e nós agora estamos falando exatamente do 406 como integrativo e que o convênio, ao falar de sujeito passivo, está exatamente extrapolando. Sendo o ICMS, diz Samuel Fael, o imposto de natureza mercantil seria correta a sua incidência sobre comunicações pelas mesmas razões que nós já sabemos da hipótese do faturador, sim, porque as comunicações estão integrando o debuxo, a figura do tipo na norma de outorga de competência. Ana Maria, se sendo o imposto de natureza mercantil que responde jurídico à Constituição Federal, se é coberto em relação
a criação do imposto sobre energia elétrica e comunicação. Sobre comunicação, portanto, está ali. Sobre energia elétrica, eu entendo, repito, que a Constituição não permitiu a incidência fora de uma operação mercantil. Professor Paulo de Barros Carvalho. As empreiteiras de obras estão a teor do disposto no artigo 155.7a e 8 da Constituição Federal de 88, sujeitos à obrigação de recolher ao Estado destinatário a diferença entre as alíquotas internas e interestadual, quando figuram como adquirentes finais em operações de fornecimento interestaduais? Bem, essa pergunta me parece que pode receber uma resposta. Ficaria por exigir a diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de modo que não se aplicaria às empreiteiras de obras. A segunda pergunta é de Antônio Roleiro. Muito bem. A questão foge ao tema ICMS, porém, trata de outro tributo estadual, o adicional sobre o imposto de renda. Não havendo lei complementar estabelecendo o contribuinte, fato gerador, local da operação, etc., pode o adicional ser instituído por leis ordinárias dos Estados, ao abranger o imposto sobre a renda, sobre o lucro de 88, pago em 89, não fere o princípio da anterioridade? Bem, em princípio, esse tema do imposto adicional sobre a importância paga à União a título de imposto sobre a renda, precisa ser bem entendido na medida em que o legislador consignou aqui adicional de até 5% do que for pago à União. Eu entendo que não se deve compreender na estrita dimensão literal a palavra pago, e sim devido. Evidentemente, nós abriríamos um campo de evasão tributária muito grande se esse tributo fosse exigível pelo Estado apenas quando o contribuinte pagasse. Então, o imposto devido a título de imposto de renda pelas pessoas físicas e jurídicas, nos casos especificados nesse artigo, devem ser atingidos por esse adicional. Eu tenho para mim que não é um simples adicional do imposto de renda, é um imposto novo. Essa opinião pode discrepar da doutrina dominante, mas tem a sua hipótese de incidência bem caracterizada. Não é auferir renda líquida, nesses casos, para simplificar, mas ser devedora da União num dia determinado, vamos imaginar aqui o dia 31 de dezembro de cada ano, a título de imposto sobre a renda, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é um fato bem caracterizado. Nesse sentido, nós não teríamos simplesmente um adicional do imposto sobre a renda, e sim um imposto diferente, um imposto novo que tem a sua hipótese de incidência bem caracterizada. Mas a pergunta do colega é interessante e eu devo responder que, no meu entendimento, não é necessário lei complementar alguma para tornar possível a instituição desse imposto. Tanto assim que quase todos os estados já o fizeram. Entretanto, no que concerne ao ano de base, 1988, exercício 89, quando foi pago o imposto devido à União em 88, essa lei, a norma, não pode alcançar esses valores, em função do princípio da anterioridade. Apenas o imposto devido no final do ano de 89. Esse é o meu entendimento. São essas duas perguntas. Muito obrigado a todos.